Salut les filles, comment ça va? Hoje é o segundo vídeo, a segunda aula combinada para a reposição, que nós vamos falar um pouco do verso octassílabo, que está presente naquele capítulo sobre o ritmo, né, dentro do livro do Faleiros, como traduzir um poema. Então nessa primeira parte, no primeiro vídeo que foi da primeira aula, a gente falou aqui um pouquinho a respeito do verso dodecassílabo, que é de tradição francesa muito forte. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o octossílabo, que também é um verso, é uma estrutura muito difundida na língua francesa. Nem mesmo o decassílabo tem tanta força assim na língua francesa como o octossílabo, ou seja, um verso que compõe-se de oito sílabas poéticas. Então, inclusive, ele chegou a fazer frente para pro verso decassílabo no século antes do século XVI, ali quando estava super consagrado o verso decassílabo, porque ele se adaptou muito facilmente ao formato da língua francesa. E vai dizer também que o octossílabo, tirando o galego-português, que é essa proto-língua portuguesa, né, de onde nascem as línguas galega e a língua portuguesa, ali elas se diferem a partir do galego-português no fim da Idade Média, ali meados da Idade Média, para depois elas se consagrarem como línguas independentes, né? Fora nesse momento em que era usado o verso octossílabo, depois ele não caiu nas graças do português. O português ele acaba não adotando o verso octossílabo, mas ao contrário, o português ele gosta muito de adotar o verso heptassílabo, que é o de 7 em substituição ao de 8, usar o de 7 sílabas poéticas, porque ele se adapta muito bem à cadência, ao ritmo da língua portuguesa, né? Desses versos que usam palavras paroxítonas. Nossa língua é uma língua de terminação grave, então ela é uma paroxítona, porque é mais átona tônica na penúltima e átona na última, né? Ao contrário do francês, que é uma língua grave, onde a gente tem a oxítona no final, né? A gente chama assim. O italiano já seria uma língua esdrúxula, porque é predominantemente cheia de proparoxítonas, né? Então ele vai falar que o octossílabo não caiu nas graças da língua portuguesa, no Brasil muito menos, e falar como nós usamos o heptassílabo em português. Daí ele vai analisar uma cantiga, Dom Diniz, lá atrás, e dizer como era a contagem na época. Já era um octossílabo pensado de maneira de heptassílabo por causa da maneira de se falar do português, né, de Portugal, que eles acabam comendo algumas vogais interiores das palavras, né? Então já era um octossílabo pensado num heptassílabo, e aí teve a consagração. Na última aula, inclusive, eu falei de um heptassílabo, mas eu não falei nesse nome, né? Eu falei de redondilha, né? O outro nome para um verso heptassílabo é a redondilha maior, porque o pentassílabo é a redondilha menor. Muitas músicas ao longo das décadas aí do século XX pegaram essa estrutura das cantigas portuguesas, da redondilha maior, dos versos heptassílabos, porque são versos muito musicais e que eles fazem com que a gente memorize mais facilmente as letras das músicas, né? Então era assim também com os poemas, que eram manifestados de forma oral. E daí ele vai falar sobre como traduzir esse octossílabo então em português, né? Ele vai dizer que tem um problema, sobretudo ao longo dos séculos, o português tem uma espécie de isomorfia, né? O que seria essa isomorfia? São sílabas que às vezes, como eu falei do português de Portugal, que às vezes são comidas, né? Algumas vogais são comidas, e às vezes até alguma sílaba ela é suprimida. Então há esse processo de isomorfia. Às vezes você não sabe bem se é um octossílabo, um heptassílabo, um dodecassílabo, um endecassílabo, por causa dessas variantes do português. O francês
ele não tem esse hábito de fazer isso, né? Isso é muito claramente da língua portuguesa. E daí ele vai dizer, né, como que se faz isso. Você tem duas possibilidades. Você pode traduzir octossílabos franceses para um verso octossílabo em português. Você pode colocar as 8 sílabas poéticas contando até a última tônica. Ou você pode, e aí isso vai causar um estranhamento, segundo o autor, porque foneticamente, ritmicamente, desculpa, vai ficar, vai dar um estranhamento para o leitor em língua portuguesa. Ele vai causar esse estranhamento. Então, se o autor ele tem essa questão da, como nós discutimos na outra aula, né, de guardar, de manter esse estranhamento do leitor em relação ao texto que vem de uma outra língua e é traduzido para a sua, você opta pelo octossílabo. Agora, se você quer fazer uma tradução em que o ritmo seja levado em conta e ele se encaixe dentro da lógica rítmica do português, então você traduz um octossílabo por um heptassílabo. Então você passa de 8 para 7, porque ele vai entrar confortável na rítmica da língua portuguesa, né? E você vai privilegiar apenas a questão do sentido, né? Então, naquilo que nós discutimos, privilegiamos o sentido, privilegiamos a forma, como fazemos os dois, né? Você tem essas duas opções. Aí ele acessou aqui 4 traduções do Apollinaire, de versos octossílabos, tá? 3 traduções mantiveram 8 também em português. Só uma optou pelo heptassílabo. Ou seja, e também outros estudos de outros autores fazem com que ele chegue à conclusão que no Brasil em geral tende-se a respeitar o octossílabo francês. Tá? A maioria das pessoas que vão traduzir, a maioria dos tradutores que se lançam a um projeto de traduzir poemas octossílabos preferem manter os octossílabos em português também. Daí ele antecipa aqui, falando de um poema do Apollinaire, que é Les Collines, que na verdade ele rompe, ele é uma explosão da tradição francesa. Os franceses são muito tradicionais, né, em muitos momentos, e ele não vai rimar esse poema, né, que é uma coisa quase absurda para os franceses não rimar. E ele vai explicar, na verdade, que não é só a teimosia dos franceses não rimar. Eu sei que esse é um tema de um outro capítulo do livro que a gente vai discutir, né, que é a rima, mas ele fala que o francês ele não tem tanta possibilidade, tanta variação de final de palavra para fazer rima, né, coisa que o português, o italiano, o espanhol, o romeno, outras línguas latinas têm a rodo, tem facilmente. Então a gente rima, a gente deixa de rimar, a gente pode fazer isso quando a gente bem entender. Os franceses, por mais que tentem, não conseguem, acham muito difícil. O Apollinaire fez isso no Les Collines, e ele vai aqui falar então de toda a estrutura do poema, ele vai desenvolver, vai falar sobre essa tradição francesa, vai falar do Apollinaire, como traduzir o Les Collines, o aspecto semântico também. Então vão ser as próximas páginas, ele vai ficar aí falando dessas questões de como traduzir, por exemplo, o Les Collines. Daí ele vai falar que o trabalho de tradução, né, como que nós já vimos, é um trabalho que é semântico, sintático, sonoro, rítmico, etc. E para que tentem manter tudo isso, algumas modificações precisam ser feitas para tentar respeitar o máximo que puder cada uma dessas particularidades do poema. Daí ele vai falar no nível semântico, por exemplo, que ele teve que optar na tradução do tandis que, que é o enquanto que, né, para um português e. Não é necessariamente esse e de soma, né? O tandis que seria uma coisa que isso enquanto aquilo acontece. Então ele teve que fazer para também entrar dentro da forma, para respeitar também a cadência. Então algumas coisas ele vai explicando por que a escolha disso ao invés daquilo. Aí ele dá outro exemplo, que é o caso de ornement des temps et des routes. Ele traduziu por ornamento de horas e estradas, e não de tempos e estradas. Ele colocou horas. E também o caso Le bal tournois au fond
du temps. Ele traduz como roda o baile anos adentro. Na questão de sentido e sintaxe, ele também dá alguns exemplos de como foi feita a opção, né? Por exemplo, aqui, vou até pegar minha colinha para ler o verso para vocês, que é... O verso em francês seria moins haut que l'homme vont les aigles, ou seja, menos alto que o homem vão as águias. E ele traduz, sob o homem vão as águas. Ou seja, essa opção que ele fez de moins haut, menos alto, ou seja, abaixo, ele colocou sob. Porque aí você, para a cadência do português, seria melhor, mas manter a mesma lógica de que um está abaixo ou acima do outro. Outro caso que ele fala é do verso d'où monte un parfum exquis, né? De onde monta, vem, né? Un parfum exquis, um perfume bom, um cheiro bom. E ele traduz para fonte de um perfume raro, né? Então, a fonte, o lugar de origem, e d'où monte, de onde vem. Então, ele prefere tirar o d'où monte, né, de onde está vindo, mas para olhar para o local. Que fonte é essa? Que lugar é esse? Ou que pessoa é essa? De onde sai esse cheiro, né, esse perfume raro. Então, d'où monte, de onde monta, de onde sobe, de onde vem... para fonte. Ele também fala sobre algumas inversões, por exemplo, no verso Ils se combattent avec rage, né? Eles se combatem com raiva. Ele preferiu fazer com raiva os dois combatiam. Perdão, não é ils se combattent, ele só combattait avec rage. Então, né, por isso no imperfeito, com raiva os dois combatiam. E também no caso, les gants sont morts près d'une pomme. E aí ele traduz para junto à maçã, luvas mortas. Então ele faz essas inversões. Ele também faz algumas supressões. Par exemple, pour annoncer au monde entier, ele traduz para anunciar ao mundo. Essas supressões se dão também para os pronomes, né, pessoal? Porque tem essa questão do francês de sempre... pelo menos uma linguagem formal, repetir o pronome. Você não conjuga um verbo sem um pronome sujeito. No português, a gente pode facilmente suprimir o pronome sujeito. Então, em casos como Je viens ici faire des tours, ele traduz como venho aqui dar umas voltas. Ou seja, ele não coloca como eu venho aqui para dar algumas voltas. E, inclusive, eu sei que não tem a ver com poesia, mas no trabalho de tradução do Lupin que a gente fez, que eu fiz com outro professor tradutor, a gente teve esse problema, né? De como a gente fazer isso, a gente realmente suprimir, e a gente decidiu por suprimir. Se num primeiro momento ele coloca o eu, a gente mantinha o eu, e depois todas as vezes que apareciam no mesmo parágrafo, ou em parágrafos subsequentes, quando a gente via que não era necessário, a gente tirava mesmo os pronomes, deixava só o verbo conjugado, para não ficar, porque para o português soa uma coisa repetitiva demais, né? E para o francês é uma coisa que é regra. Na questão de supressão ainda, ele também fala sobre o pronome en, que a gente não tem em português, né? Então, no português a gente deixa coisas mais subentendidas, né? Se a gente usa às vezes, a gente pode até usar um disso, daquilo para o en, né? Se for questão de lugar, a gente não precisa colocar esse complemento, né? O en, porque no francês você precisa sempre fazer uma referência a esse complemento de frase, etc., para que a frase não fique, quando você retoma e faz outra frase, ela não fique capenga. No português também não é necessário, então ele fala das vezes que ele suprimiu o en, por exemplo. Outra questão que ele fala aqui é sobre a mudança de algumas questões que a gente tem de português para o francês. Em português a gente usa muito os adjetivos como função de advérbio, né? A gente fala, por exemplo, ela corre rápido, né? Na verdade a gente deveria dizer ela corre rapidamente. Rápido é um adjetivo, ele ou ela é rápido ou rápida, né? Ele ou ela corre rapidamente. Então a gente tem esse problema em português, não é um problema na verdade, mas é uma
é uma questão do português. No francês não se faz isso, né? Ele falando de Paris, aqui no texto, ele diz aqui no original que a cidade s'éveille langoureusement, ou seja, ela acorda, ela desperta langorosamente. E ele traduz para desperta langorosa, usando um adjetivo como função de advérbio, como nós fazemos no português. Porque a gente evita ao máximo em português usar esses advérbios terminados em mente, né? Eles soam muito polados, muito exagerados pra gente, né? Então ele fez essa adoção. Não é bem uma supressão, mas é uma transformação na classe de palavras, mantendo a função, né? A função está mantida, mas a gente usa um adjetivo como função de advérbio. E para terminar, ele faz só um resumo do capítulo, retomando a questão dos decassílabos, né? Dos octossílabos, da redondilha em português. Então ele faz algumas considerações a respeito no final do capítulo, falando sobre essas possíveis decisões, né? Manter um octossílabo e causar esse estranhamento, passar para uma redondilha, né, um heptassílabo, e privilegiar o sentido e todas as outras particularidades que vão ter dentro. Ele falou muito de supressão, entre outras questões, mas que todas elas são diretamente ligadas à cadência e ao ritmo também, não só ao sentido, né? É por isso que ele traz essas considerações aqui nesse capítulo. E ele termina só fazendo uma conclusão, né, a respeito da tradução que foi feita e das decisões que cada um pode fazer seguindo cada projeto que tem em mente. Beleza? Com isso, fico por aqui, gente. Essa foi a segunda aula, então, de reposição por vídeo, ok? Nos vemos em sala de aula. Um abraço, até mais.